Existem vários conceitos de ejaculação precoce. Ejaculação precoce, assim, para dar uma ideia geral, existem relatos da mitologia grega sobre a ejaculação precoce. E de lá para cá, poucos não se chegou a um consenso em relação à ejaculação precoce. Na verdade, vários estudiosos tentaram definir a ejaculação precoce, Master Johnson e muitos outros estudiosos da disfunção sexual masculina. Hoje, a Associação Americana de Psiquiatria já incluiu a ejaculação precoce como uma patologia, ela faz parte do contexto das doenças internacionalmente conhecidas. Então, a definição que a associação determina é que é a ejaculação que ocorre antes ou depois da penetração, né, de uma forma recorrente, após um estímulo sexual, sem que o indivíduo assim o deseje. Então, é uma ejaculação de uma forma descontrolada, em que o indivíduo não consegue ter o controle total daquele evento. Na verdade, a ejaculação precoce ela é determinada por ejaculação antes ou após a penetração. Os autores, vários estudiosos, inclusive Master Johnson determinava que a ejaculação precoce era aquela ejaculação cujo resultado não deixava que a parceira tivesse o orgasmo, em 50% das ocasiões, o que é uma coisa que depois determinou-se ser com dois erros muito graves. Primeiro, que ele determinava que a metade das mulheres não tinham direito de ter o orgasmo. Segundo, que além do homem, a mulher também pode ter uma disfunção sexual. E aí, ele não pode determinar a ejaculação precoce baseado na parceira. Outros estudiosos determinaram as incursões do pênis na vagina. Uns determinavam que após 8 incursões, outros após 7 incursões. E isso nunca chegou a ser um consenso. Autores mais modernos determinaram o tempo. 5 minutos, 6 minutos, 4 minutos e até 3 minutos para determinar que o indivíduo tem ejaculação precoce. Na verdade, o indivíduo, a menos que ele tenha uma lesão neurológica, ele pode ter uma ejaculação sem ter orgasmo. Mas ela sempre está ligada ao orgasmo. Na verdade, a ejaculação ela tem duas fases, né, basicamente. Ela tem a fase da emissão, quando após o estímulo o espermatozoide migra do testículo para as vesículas seminais, e a expulsão, que seria aquela contração em que o sêmen sai da vesícula e é expulso na uretra. A ejaculação, ela não tem um tempo determinado, entendeu? Não é raro você atender um paciente que chega dizendo que tem ejaculação precoce. Por quê? Porque no passado ele demorava 20 minutos, meia hora, e agora está demorando 10 minutos, 15 minutos. Então, há pessoas que demoram bem menos e não acham que tem ejaculação precoce. Então, isso é uma coisa muito relativa. O sexo é uma coisa muito do casal, é uma coisa muito variável e não existe um padrão. O padrão quem determina é o casal. Então, ele pode ter uma ejaculação de 10 minutos com um prazer do total dos dois. E pode ter uma ejaculação de meia hora. Às vezes os homens se prendem ao tempo da ejaculação e esquecem que não é só o coito que causa a satisfação no sexo. Então é por isso que a gente hoje, existe a Associação Internacional para Medicina do Sexo, Medicina Sexual, que é a ISSM. Por quê? Porque não é só a ejaculação, existem vários fatores que são estudados hoje. Então há autores que determinam que a ejaculação precoce seria aquela que ocorre antes de 8 minutos do coito. Outros determinam 7 minutos. Já existem autores europeus que determinam 5 e até 3 minutos. Existem autores que dizem que a ejaculação precoce é quando há uma ejaculação antes de 3 minutos do intercurso do pênis na vagina. Existe a cura, você tem que... Basicamente, a disfunção, a ejaculação precoce, ela é dividida em duas, né? A primária, que seria aquela que o indivíduo nasce e começa a ter vida sexual já com a ejaculação precoce. E aquela adquirida em que o indivíduo tinha uma ejaculação num tempo razoavelmente normal e com algum problema orgânico ou psicológico, ele passou a ter ejaculação precoce.
Com certeza. Geralmente, esses casais eles devem fazer uma adequação sexual com os dois, porque o Master Johnson, por exemplo, ele determina que os fatores psicológicos são muito fortes na determinação da ejaculação precoce. E a parceira, quando ela cobra ou quando ela não é orientada, existe uma ansiedade do homem que faz piorar esse quadro de ejaculação. Então, geralmente, é preciso uma orientação dos dois, é preciso uma orientação do casal, uma adequação do casal para que a cobrança não crie uma ansiedade no homem, determinando uma piora nessa ejaculação precoce. Ajuda. O preservativo, ele diminui a sensibilidade local e também o fato de o indivíduo não ter o medo de uma gravidez ou de uma DST indesejada, claro, ele com o preservativo ele fica mais seguro e ele consegue demorar mais. O tratamento a ejaculação precoce, é preciso que se diga o seguinte, ela é um resultado de fenômenos neuromusculares. Existe estímulo do córtex cerebral que causa a liberação de substâncias endócrinas. Essas substâncias estimuladas pela testosterona, elas vão causar uma vasodilatação e a ereção. Quando isso ocorre, que o indivíduo tem o coito, ele passa a ter uma sensibilidade local e ter um estímulo central também. Então, isso aí é determinado não só por mecanismos vasculares, endócrinos, musculares e neurológicos, como também central. Para você corrigir essas ejaculações, é preciso que você tenha em mente a causa daquilo. Se o indivíduo tem, por exemplo, uma hipersensibilidade no pênis, realmente pode ser usado algum tipo de anestésico, um gel. Existem substâncias que são anestésicas, como a pilocarpina, pode ser usada no local para causar diminuir a sensibilidade. Isso deve ser feito com orientação médica, porque se o indivíduo permanecer com aquele gel, ele vai também adormecer a parceira e aí o resultado não é satisfatório. Eu vou dizer os inibidores da PDE5, que são todos eles, não só o Viagra, como Cialis, Levitra, Eleva, etc. Esses inibidores da PDE5, eles vão fazer o que? Como eles vão atuar? Eles não vão causar uma ereção no ser humano, no homem. Eles vão manter uma ereção. Como eu falei, é o seguinte, o indivíduo, quando ele vai ter o ato sexual, ele tem a liberação de substância, como, por exemplo, o óxido nítrico, que vai causar, grosseiramente, de uma forma bem resumida, vai causar ereção. No momento em que o organismo libera o óxido nítrico para causar ereção, existem as substâncias que também são liberadas para inibir, no caso a PDE5. Essas substâncias inibem a PDE5. Qual o resultado? É uma ereção mais prolongada. Então, se você tomar uma substância dessa e não estimular a ereção, é mesmo que nada, não tem efeito. Por isso, deve ser usado com orientação médica. Então, o que acontece? Quando ele toma uma dessas substâncias e causa a ereção, o que iria inibir a ereção é bloqueado. Então, o indivíduo tem uma ereção mais prolongada. Já provou-se que a ereção, a ejaculação é independente da ereção. O Master Johnson tentou vincular as duas coisas, mas existem casos em que o indivíduo tem ereção perfeita, não tem dificuldade de ereção rígida, e na hora que ele quer, e não consegue manter a ejaculação sem que seja precoce. Então, isso aí foi desvinculado uma coisa da outra. Mas há casos em que o indivíduo, por ter uma disfunção erétil, por ter uma diminuição na ereção, ele desenvolve a ejaculação precoce como uma resposta do organismo, como dizer assim, ou você goza logo, ou então vai amolecer. Aí o sujeito, ansiosamente, ele passa a ejacular precocemente. Não tenha nem dúvida, o estresse ele é uma das coisas que mais interfere no ser humano, na saúde como um todo, né? Na saúde geral do indivíduo. Você vê o seguinte, aqueles indivíduos que ficam com medo de gravidez, por exemplo, o coito interrompido, né? Que é uma prática usada para evitar a gravidez. Ele é uma das causas de formação de ejaculação precoce, porque o indivíduo se habitua a ejacular rápido e ele fica condicionado à ejaculação precoce. E realmente ele fica ansioso, né? A ansiedade, né, causada pelo estresse é um dos fatores
importantíssimo. Ninguém tem sexo saudável, sexo prazeroso, sem tranquilidade. E a vida moderna está tirando essa tranquilidade do ser humano, né? Corre-corre, dia a dia, a competição, né? A violência, tudo isso deixa o indivíduo ansioso e estresse, como resultado disso, realmente é um dos fatores que prejudicam a ejaculação. Olha, uma das coisas que eu, como urologista, sempre acho é que a orientação sexual é fundamental. A pessoa que vai para o sexo, a pessoa que tem um bloqueio de orientação na fase na fase em que deveria se insinuar na vida sexual, ajudaria muito aos homens a ter um controle disso aí. Muitas pessoas, eu vejo pessoas de nível superior que vêm nos procurar, que têm uma informação totalmente distorcida sobre o que é o padrão, o que não é. Pessoas que têm, vamos supor, pessoa que tem 60 anos de idade que não se conforma de ter uma atividade sexual diferente do que tinha quando tinha 20. Então as pessoas precisam estar antenadas e sabedoras de que o sexo é uma coisa variável. Ele não é só variável na idade do indivíduo, como é variável no dia a dia. Você pode estar disposto num dia, no outro você está cansado, você não está muito afim. Então, como existe uma variação hormonal, tanto no homem quanto na mulher, sexo não é uma coisa padronizada. Então, a orientação seria importante no sentido da pessoa tirar o melhor proveito da sua vida sexual, tanto no início da vida sexual, como na vida conjugal após o casamento.